Hoje apresentamos um caso histórico, o caso do OVNI italiano, que aconteceu a partir de um voo militar em 1979. Um caso que ainda hoje faz o debate público e divide opiniões. Em 18 de junho de 1979, o então piloto militar Giancarlo Cecconi, nascido em 1933 em Florença, retornava de um levantamento fotográfico realizado nos Apeninos da Ligúria. Ele sobrevoava a área entre Rovigo e Colle di Abano Terme, quando recebeu por rádio da torre de controle do aeroporto militar de San Angelo di Treviso o convite para conectar-se com a aerobase de Istria. Nesta base havia um radar sinalizando que um objeto voador não identificado, aproximadamente na vertical de Quinto di Treviso e, portanto, nas imediações do referido aeroporto. Estava lá o objeto, não sendo compreendido pelos peritos do local. O Sr. Cecconi, que pertencia à Força Aérea Italiana, estava a bordo de um avião G91 equipado com 4 câmeras Vinten, localizadas desta forma na fuselagem. 2 nas laterais de frente da cabine, uma na posição frontal e a quarta na posição ventral. Com este equipamento, de fato, ele havia realizado a missão que estava lá para fazer, que eram os levantamentos fotográficos, do quais já estava encarregado. Ele então combinou com a equipe do Corpo de Controle de Solo para ir e identificar o tal objeto detectado pelo radar, já que estava ainda sobrevoando nas proximidades. No momento do avistamento, ele percebeu que era algo diferente. O dia estava lindo e ele logo concluiu que aquela mancha negra tinha características não conhecidas para os seus hábeis olhos de piloto experiente. O objeto lhe pareceu um tanque de combustível, preto, opaco, e em sua parte superior, ligeiramente achatada, notou uma carenagem com 2 hastes que lembravam bigodes. Isso estava subjacente a algo claro e branco, que, em sua opinião, era uma espécie de cúpula branca leitosa. As características da superfície não permitiam a refração da luz. O objeto parecia ter um comprimento de 6 a 8 metros e largura cerca de 3 metros. No momento do encontro, próximo com a aeronave em comum, esta estava acima do aeroporto militar de Treviso, a uma altura de cerca de 1.300 metros. Tendo feito contato visual com o OVNI, o piloto tirou uma primeira série de fotos com a câmera frontal de seu avião. Depois de ter feito, em um período muito curto de tempo, o chamado laço, que é uma manobra que consiste em inverter o curso, percebeu que o objeto ainda estava na mesma posição, para que pudesse tirar outra série de fotos usando as câmeras laterais desta vez. Ele entendeu que era algo com uma certa rigidez e deduziu do fato de que, quando o avião se aproximou dele, a uma velocidade de cerca de 300 nós, que isso equivale a 450 a 500 km por hora, o objeto, nas suas palavras, não sofreu qualquer turbulência. O piloto teve a oportunidade de ver o OVNI em outras ocasiões nas quais voltou a se aproximar do seu avião. No entanto, este objeto parecia permanecer estático e não se movimentou ou foi afetado pela turbulência causada pelo avião que se aproximava, embora o Sr. Cecconi o tivesse passado a uma distância de cerca de 100 metros. Durante o avistamento, o Sr. Cecconi conseguiu tirar mais de 80 fotografias que mostravam o objeto
sempre na mesma posição frontal ou ligeiramente inclinado. Segundo a testemunha, ele pareceu ter assumido uma atitude defensiva. Nunca expôs totalmente a lateral e ele nunca conseguiu fotografá-lo inteiramente de lado. Por isso, o piloto ficou impressionado. Enquanto ele fazia uma curva, o centro de radar Strana disse a ele: "Perdemos, não está mais na tela." Ele havia desaparecido repentinamente do radar. Também, da torre de controle do aeroporto de San Angelo, relataram que o objeto havia inexplicavelmente desaparecido da vista em poucos instantes. Ele olhou para onde o OVNI deveria estar, mas não conseguiu mais o localizar. Após o retorno do avião à base de Treviso, os especialistas, como de costume, confiscaram os filmes das câmeras e os levaram ao laboratório do Departamento de Revelação e Impressão. Assim que as fotos foram reveladas, Ciccone as verificou e pediu uma cópia a um amigo, que era trabalhador do laboratório de fotografia. Anos se passaram e após a aposentadoria do Sr. Ciccone, os ufólogos pediram ao Ministério da Defesa que divulgassem a documentação referente ao caso e foram informados que o objeto em questão era um balão cilíndrico feito com sacos plásticos totalmente negros. A resposta deixou os ufólogos perplexos, especialmente em consideração à exposição e preparação do Sr. Ciccone, que ostentava um currículo como poucos e era um dos pilotos mais conhecidos e estimados por sua seriedade e competência. Tal qual como esse curioso caso, muitos outros avistamentos documentados por militares e fontes oficiais terminam com uma explicação rápida e que não preenche, de forma alguma, todas as lacunas criadas a partir dos dados colhidos. Como um piloto experiente não identificaria um balão de plástico preto? Como esse balão desapareceria subitamente dos radares sem que os igualmente competentes militares que monitoram esses aparelhos não os vissem cair? O caso Ciccone termina também sendo um inquestionável documento que existem realmente interesses não esclarecidos das autoridades dos governos do mundo em dissuadir a resistente pergunta a respeito de que estaríamos sozinhos no universo.